Missão integral é a missão que se preocupa com o ser humano em suas necessidades básicas, incluindo a necessidade de Deus, mas também de amor, teto, abrigo, saúde, alimento, trabalho, família, entre outras coisas. A mensagem, os princípios do reino, eles têm que moldar a nossa mente, têm que moldar o nosso físico, a nossa saúde e tem que moldar os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Isso é muito bonito e faz muito parte da mensagem adventista. É por isso que a igreja se empenha em ter várias frentes de oferecer recursos para o crescimento espiritual e o desenvolvimento humano nessas várias dimensões. A missão integral significa discernir, proclamar e viver a verdade bíblica, verdade de que o Evangelho são boas novas da parte de Deus, por meio da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso é para cada pessoa individualmente e também para a sociedade. Temos que lembrar que o Evangelho é para o indivíduo, mas o indivíduo vive em sociedade. E em uma sociedade tem muitos indivíduos e devemos também proclamar este Evangelho para a sociedade de forma coletiva. Agora, vai mais além do que isso. Engloba a própria criação, porque o plano de Deus é restaurar não apenas o ser humano, o indivíduo, através do Evangelho, mas é restaurar uma sociedade e é restaurar também a própria criação. É preciso mais do que o comportamento, é preciso que mais do que as nossas crenças sejam batizadas no cristianismo. É preciso que toda a nossa visão de mundo seja batizada no cristianismo. A missão integral é, digamos assim, pensar que o Evangelho abrange todas as dimensões da vida. E aí, quando você pensa isso, você não muda somente as suas crenças, não muda somente o seu comportamento, você muda mais do que isso, você muda a forma como você enxerga a realidade. A Bíblia enxerga o ser humano como um ser indivisível, que possui necessidades em todos os aspectos da vida. O Evangelho é a resposta para a erradicação do pecado no ser humano com a perspectiva de um futuro perfeito e restaurado, mas também traz resoluções para os efeitos imediatos do mal já no presente, restaurando a imagem de Deus no homem e nos aproximando daquilo que fomos criados para ser. No episódio de hoje, seguimos aprendendo um pouco mais sobre a missão integral. Com a afirmação da modernidade como um paradigma para as sociedades ocidentais, a fé cristã se viu num ponto de ter que buscar uma defesa da fé com bases racionais, dando razões para a crença em Deus como Criador, a possibilidade dele se comunicar através das Escrituras. E lentamente nós fomos, como cristãos, elegendo o cognitivo, o aspecto cognitivo do ser humano, como o principal deles para a disseminação e divulgação da fé cristã. E a missão se deu nas últimas décadas, nesses contextos onde tínhamos sociedades modernas, basicamente apresentando as razões para crer, as doutrinas, o que o texto bíblico explica. Mas a Bíblia não enxerga o ser humano apenas como um ser cognitivo. Ele é um ser integral, composto de várias áreas: as emoções, a cognição, as relações, a vida em sociedade, sua saúde. Todos estes componentes da vida humana, eles são contemplados pela cosmovisão bíblica, a forma como o texto bíblico enxerga a pessoa humana. E neste sentido, nas últimas décadas, nós temos trabalhado com uma visão de missão chamada missão integral, teologia de missão integral, que busca apresentar o Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, ao ser humano completo, ao ser humano integral. E dessa perspectiva, as ações missionárias da Igreja e do corpo de Cristo, dos cristãos, ela também se dá dessa forma múltipla em relação ao ser humano. Portanto, quando observamos a missão da Igreja cristã no contexto de missão integral, nós estamos desenvolvendo ações e apresentando os princípios bíblicos sobre justiça social,
como enfrentarmos a pobreza, as desigualdades, o sofrimento humano, as tragédias, respostas para isso, e não apenas respostas cognitivas, mas a presença cristã, o abraço, a ajuda, o erguimento da pessoa humana que está enfrentando dificuldades. Mas nós trabalhamos também com as emoções. Nós vivemos num contexto de proliferação do estado de depressão, as frustrações, decepções, as emoções que estão adoecidas na sociedade. E a fé cristã e a teologia cristã também vai dar uma resposta a isso. Como é possível resgatar paz, alegria, esperança e esse compartilhamento desses valores entre os cristãos e a sociedade fazem parte de uma abordagem de missão. Mas, obviamente, todos eles devem estar em harmonia e em equilíbrio, cada uma dessas áreas do ser humano. E isso inclui também a cognição, também a compreensão de quem é Deus, quem somos nós, o que Ele faz por nós e como Ele está conduzindo a história humana. Então, a teologia de missão integral busca interagir com o todo da pessoa humana. E quando nós observamos o texto bíblico, Jesus Cristo está também em seu ministério preocupado com cada um desses aspectos. Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Aonde quer que fosse, as novas de sua misericórdia o precediam. Por onde havia passado, os que haviam sido alvo de sua compaixão se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Ao se falar da relação entre o ministério de Cristo e a missão integral, devemos lembrar que o ministério de Cristo começou com missão integral e vai terminar com missão integral. Quando olhamos para o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 4, por exemplo, nos deparamos aqui com a missão messiânica de Cristo. E quando fazemos um estudo mais detalhado deste capítulo, encontramos missão integral e o relacionamento de Jesus Cristo com missão integral. Nós podemos dividir este capítulo pelo menos em 3 grandes partes. Na primeira parte, dos versos 1 a 13, encontramos uma definição negativa de missão. O que missão não é? Nas 3 tentações do inimigo contra Cristo, ele tentou desviar Cristo do foco da missão. Mas nas 3 tentativas frustradas, o Senhor Jesus Cristo acabou dando uma definição, ou 3 definições, do que missão não é. Por exemplo, quando lemos aqui a respeito da primeira tentação, o inimigo dizendo: olha, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A resposta de Cristo foi taxativa. Não só de pão viverá o homem. Em outras palavras, ele estava dizendo que missão não é atender, não é satisfazer as suas próprias necessidades, fazendo pão de pedra. Isso não é missão. Repito, a missão não é atender ou satisfazer as minhas próprias necessidades, ou as necessidades da igreja, ou do evangelista, ou do pastor. Isso não é missão. Mas ele insiste, quando o inimigo tenta-o pela segunda vez, Cristo insiste em dar mais uma definição do que não é missão. Então o inimigo apresenta todos os reinos deste mundo para Cristo e pede a adoração e dizendo: olha, eu te dou tudo isso. Todos os reinos eu te dou. E Cristo novamente
define o que não é missão. Missão para Jesus não é buscar poder político, não é buscar grandeza, status. E ele então confronta o inimigo com as Escrituras, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando vamos para a terceira tentação, encontramos o inimigo desafiando a pessoa de Jesus Cristo a se jogar do alto da torre, do pináculo do templo, lá embaixo. E ainda o inimigo, de forma atrevida, menciona as Escrituras, embora fora do contexto, e corta parte do texto lá do Salmo, dizendo: olha, os teus anjos vão te proteger. Mas Cristo novamente enfrenta o inimigo com as Escrituras, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E dá, em outras palavras, uma terceira definição do que missão não é. Missão, segundo Jesus, não é dar um espetáculo, não é dar um show, não é fazer algo extraordinário para se exibir ou para chamar atenção para si mesmo. Nesse caso, jogando-se do pináculo do templo. Isso não é missão. Missão, segundo Jesus, é uma outra coisa. E aí na segunda parte de Lucas 4, versos 14 a 30, ele apresenta então uma definição positiva de missão. O que é missão? E especialmente no verso 18, podemos destacar aqui pelo menos 4 pontos importantes. Missão, segundo Jesus, é evangelizar os pobres. Está no verso 18 de Lucas 4. Missão, segundo Jesus, é proclamar libertação aos cativos. É restaurar a visão dos cegos. E é pôr em liberdade os oprimidos. Isso é missão. E isso é missão integral, que se preocupa com o todo do ser humano. Na terceira parte de Lucas 4, encontramos uma parte prática de missão. É como se Jesus estivesse deixando a sala de aula e saindo para os becos, para as estradas, para as vilas, para as ruas e entrando nas casas e praticando missão. E o que acontece nessa terceira parte do capítulo 4 de Lucas? Encontramos Jesus curando um endemoniado. Encontramos Jesus curando a sogra de Pedro. E no final do capítulo diz que ele ainda realizou muitas outras curas. Notamos aqui uma sequência. Na primeira parte do capítulo, ele diz o que missão não é. Missão não é atender às nossas próprias necessidades. Missão não é buscar poder político, grandeza, status, fama. Missão não é dar show, dar espetáculo. Não é chamar atenção para o evangelista. E na segunda parte, ele define o que é missão. Missão é atender os pobres, evangelizar os oprimidos, os marginalizados, não ignorando os abastados, os ricos, mas essa é a sua prioridade. Corações mais acessíveis. Então ele se preocupa com este grupo. Libertar, curar, salvar. Isto é missão. E na terceira parte ele então dá um exemplo claro de missão integral. Ele sai da sala de aula, em outras palavras, ele leva os alunos para fora da sala de aula e demonstra ao vivo e em cores o que é missão integral. E ele então começa a missão curando, libertando os pecadores, os oprimidos, para depois dar então a palavra, o evangelho na forma de proclamação.
Quando a gente encontra aquele milagre de Jesus em que ele cura um paralítico que é descido pelos seus amigos pelo telhado, antes de oferecer cura física para aquele homem, Jesus está preocupado com as suas emoções. Para trazer paz àquele homem, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus está preocupado primeiro nesta abordagem emocional, trazer paz àquele homem. Na sua cultura, ele era tido como um grande pecador e a sua paralisia era resultado dos seus pecados. E isso trazia aflição de espírito, de alma àquela pessoa. Jesus se compadece do estado de sofrimento emocional antes do seu estado físico. Se aquele homem não tivesse sido curado da sua paralisia por Jesus, aquilo que ele mais ansiava já havia sido dado por Jesus. Era a sua paz de espírito e a sua cura das feridas emocionais. Jesus leu isso naquele homem e começa por aí o seu milagre. Quando ele é questionado sobre a possibilidade de perdoar pecados, ele diz: para que vocês tenham certeza de que eu posso curar as emoções humanas, eu também vou curá-lo fisicamente. Levanta e anda. Jesus, ele é um exemplo perfeito de um ministério de missão integral, completo e equilibrado. E nós, como cristãos, devemos entender que a nossa missão também é integral. Jesus está preocupado, e a fé cristã e a teologia cristã, em apresentar a redenção para cada área da vida humana. Deus tem um plano para o todo do homem. Por isso, a teologia de missão integral é uma visão equilibrada e apropriada para os cristãos hoje. Quando vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, por exemplo, nós nos deparamos aqui com o grande julgamento. E no grande julgamento, no último dia, as perguntas do Senhor não serão, por exemplo, quanto tempo vocês tiveram de igreja? Que cargos ocuparam na minha obra? Vocês foram pastores? Vocês foram ministros do Evangelho? Não. As perguntas serão outras. Por exemplo, vocês me amaram? Vocês me vestiram quando me viram nu, despido? Vocês me deram água quando eu estava com sede? Quando preso, vocês foram me visitar? Quando com fome, vocês me deram de comer? Em outras palavras, vocês praticaram missão integral? Ou a preocupação foi apenas em pregar e batizar? Pregar e batizar. Porque missão integral é muito mais do que pregar e batizar. É justamente amar, vestir, dar água ao sedento, visitar o preso, as viúvas, os órfãos, é dar de comer mesmo, é atender as pessoas em suas necessidades básicas. Isto é missão integral. Quando lidamos com questões sociais e buscamos uma maior relevância e atuação no meio público, sempre há o risco de uma mistura com fatores políticos e ideológicos que podem desviar a igreja do foco correto. Quais cuidados devemos ter para mantermos a pureza de nossa missão? Historicamente, o cristianismo enfrentou dificuldades com a ingerência ideológica sobre a missão. Foi assim com o Evangelho Social, ficou conhecido como Evangelho Social, final do século XIX, início do século XX. Foi assim com o movimento dos direitos civis do pastor Martin Luther King, depois da morte dele. O que era um reavivamento espiritual se tornou mais um movimento com uma forte ingerência política. Foi assim com o movimento feminista na primeira onda, o movimento trabalhista das trade unions na Inglaterra. Aquilo que começou como um forte movimento cristão, ou pelo menos com uma profunda inspiração cristã, ao longo da história o tempo foi passando e aquilo virou basicamente um movimento político com um ou outro chavão cristão. Aqui na América Latina nós tivemos a teologia da libertação, uma profunda ingerência socialista, marxista, e mais recentemente há uma séria discussão a respeito do que a gente chama de teologia da missão integral,
Existem alguns sérios questionamentos. Até que ponto há alguma ingerência ideológica nesse movimento? E o Adventismo não está imune a isso. Nós precisamos fazer as coisas certas pelas pressuposições corretas. Não basta a boa intenção ou a boa atividade. Se o que gerou aquela boa ação não foi uma reflexão teológica, nós vamos ter problemas. Em algum momento vai surgir uma encruzilhada, uma questão ética ou uma questão doutrinária. Então, a minha antropologia, ao lidar com o ser humano, deve ser a de Gênesis. A minha preocupação com a questão social deve ser a preocupação bíblica. A origem da minha ação deve ser bíblica. Pode ter alguma contribuição das ideologias, dos pensadores humanos, mas o esqueleto, a coluna central da minha ação deve ser a reflexão bíblico-teológica. Ou seja, eu não me preocupo com o meio ambiente à parte da reflexão teológica. Eu não me preocupo com a questão racial. Eu não faço uma leitura negra da Bíblia. Eu não faço uma leitura feminista da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia lê o feminismo. A Bíblia lê o movimento identitário e não o contrário. Na pregação do Evangelho está incluído muito mais que meramente fazer sermões. Deve esclarecer-se o ignorante, erguer-se o desanimado, os enfermos devem ser curados. A voz humana deve desempenhar sua parte na obra de Deus. Palavras de bondade, simpatia e amor devem dar testemunho da verdade. O foco da missão adventista é o ser humano integral. Podemos dizer o ser humano de forma holística. Não é? Para o adventismo, portanto, o homem é um ser indivisível. E isto equivale a dizer que o Evangelho deve atingi-lo completamente. A restauração completa envolve os aspectos físicos, os aspectos mentais, os aspectos morais, sociais e espirituais. Como igreja, o Adventismo tem o foco em todas estas dimensões. A Igreja Adventista, por exemplo, tem sua rede de hospitais, de clínicas, tem a sua mensagem de saúde, através dos seus livros, da própria doutrina, né? Onde demonstra e revela toda a sua preocupação com o aspecto físico, com o aspecto mental dos seres humanos. A Igreja Adventista tem também esta rede enorme de escolas, universidades, né? Onde os aspectos morais são tratados, os valores são tratados. Enfim, através da sua rede de rádio, de televisão, das suas publicadoras, da sua literatura, todas estas áreas são trabalhadas. Ela tem, na sua totalidade, missão integral. Pode ser que o termo missão integral não seja tanto utilizado e tão badalado, mas é uma igreja que trabalha com missão integral. E não há como fugir desta realidade, porque é uma mensagem puramente bíblica, de Gênesis e Apocalipse. Agora, o método de pregar, ou seja, de proclamar a mensagem evangélica, combinada com a obra em favor da saúde do homem, isso no conceito de Ellen White, é um novo elemento que deve ser introduzido no trabalho. Ellen White até mesmo chegou a dizer: este é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Os evangelhos nos lembram que, enquanto Jesus percorria as cidades e as aldeias, ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia curando as enfermidades e as doenças.
Esse é um texto bíblico que está em Mateus 9:35, que diz exatamente assim, que ele ia ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Agora, o próprio Pedro, ele põe ênfase no fato de que Jesus andou fazendo o bem e também andou curando a todos os oprimidos do diabo. Essa declaração está lá no livro de Atos 10, versículo 38. Quando ele esteve com Cornélio, ele fez essa declaração. A obra de Jesus Cristo inclui, portanto, atividades tais como a assistência social, o ensino, a saúde, o bem-estar das pessoas e, é claro, a pregação do Evangelho. A principal missão de Cristo estava justamente na proclamação e na pregação do Evangelho aos pobres. Ele interessava-se em ministrar aos necessitados, aos ignorantes, aos oprimidos, aos cativos, aos enfermos. E desta maneira ele despertava nas pessoas a fome pela palavra, pela verdade bíblica. Ou seja, despertava a fome pelo pão da vida, a salvação. Portanto, a vida de Cristo é um exemplo maravilhoso, autêntico, claro, para todos os seus seguidores. E os seus seguidores, incluindo ministros do Evangelho, líderes espirituais, crentes em Cristo, inclui a todos. Portanto, todos deveriam seguir este exemplo. Pensar no ser humano em seu todo. Se preocupar com o ser humano e ter isso como estilo de vida. Não como um evento, mas como um estilo de vida. Ajudar o velhinho a atravessar uma rua. Ajudar uma pessoa idosa a carregar a sacola do supermercado. Praticar o bem. Consertar algo quebrado. Reformar a casa daquele casal idoso, velhinhos, carentes e necessitados. Isso é missão integral. Depois, então você pode sentar, abrir as Escrituras, porque as pessoas agora, atendidas, saciadas, aliviadas, estarão dispostas a ouvirem a proclamação do Evangelho, os ensinamentos da Palavra de Deus. Isso é missão integral.